Olá, outra vez, bem-vindos ao Algarve ao Vivo, novamente especial Autárquicas de Faro. Connosco agora Pedro Oliveira do Volte, candidato à Câmara Municipal de Faro. Boa tarde. Boa Obrigado, tarde. mais uma vez. Obrigado nós por teres aceito o convite e por aqui Sim, sim. estares. Acho que é uma ajuda mútua, na realidade. Muito bem, muito obrigado. Olha, eu vou começar esta entrevista, por assim dizer, como faço com o nosso programa O Algarve ao Vivo, ou seja, vou perguntar-te quem é que é o Pedro Oliveira e como é que aparece a política na tua vida. Uhum. Pronto, eu sou alentejano, nasci em Évora, mas com 2 anos de idade vim para o Algarve, aí decisão dos meus pais. Ah, trabalham na área da saúde, seguiram por parte do hospital e desde então, desde os meus 2 anos, vivo no Algarve. Ah, estudei a maior parte da minha vida em Faro, na Afonso III, na Pinheiro e Rosa. E mudei-me de Faro apenas aos 18 quando decidi estudar para a faculdade em Lisboa. Criei grande parte das minhas experiências em Faro, amizades, mantenho-as em Faro acima de tudo. Aos fins de semana quando venho ver a minha família em Faro. Continuo a trabalhar em Lisboa, muito por causa pelas oportunidades que Faro proporciona, que acho que são aquém das minhas expectativas e acho aquém das expectativas de muitos jovens e muitas pessoas, não só jovens, que têm que sair de Faro para trabalhar. E isso é um dos grandes motivos para o qual eu me candidato e escolhi seguir esta área da política. Eu, na realidade, formei-me em gestão em Lisboa, segui pela área financeira, trabalhei em auditoria de empresas durante muitos anos, 6 anos. Auditei grandes empresas como a Galp, a EDP, a TAP, pequenas empresas como a Transportes Hotéis e universidades, inclusive, Universidade Europeia, ginásios, ou seja, passei por uma experiência na área financeira diversificada, de Uhum. vários negócios, várias visões, diferentes pessoas. Liderei equipas nessa área de auditoria, inclusive. Neste preciso momento, trabalho no controle de gestão, faço orçamentos e a área financeira é uma área que me Interessa inspira muito. e interessa, Uhum. e acho que é uma grande parte também da área política, a área financeira. Política não é só a área financeira, por isso é que tentamos criar depois uma equipa multifacetada, que tenha Sim. conhecimentos em diversas áreas, mas acima de tudo foi esta parte que me motivou o gosto pela área financeira e a procura de oportunidades em Faro e fazer com que Faro cresça. A falta de, não é? A A falta falta de de. oportunidades e que eu quero trazer essas Sim, sim, oportunidades e sim. uma diferente visão para Faro. Ahm, pronto, como eu disse, continuo a trabalhar em Lisboa, todos os anos vejo oportunidades em Faro e acho que as oportunidades são escassas e mesmo as oportunidades que existem não atingem a Sim. expectativa que deveria ser de uma capital. Na realidade, não somos a capital de Portugal, mas somos a capital do Algarve e achamos que, em termos de quantidade e de qualidade de oportunidades, deveria existir mais. Faro tem um hospital que emprega muita gente, um aeroporto que emprega muita gente, a faculdade que traz emprego qualificado, Claro. mas nós não acreditamos que ainda falta oportunidades para manter estes jovens que se formam nesta universidade e para que as famílias continuem a crescer, para que não aconteça, como aconteceu comigo, que tenham que sair de Faro e do Algarve para ir procurar novas oportunidades de qualidade e que seja bem remunerado, que vá de encontrar expectativas. Não estou a dizer que não existem oportunidades nas expectativas de alguns farenses e dos algarvios em Faro, mas são escassas Sim, e sim. mesmo quando são, não são remuneradas ao ponto que eu acredito que é necessário hoje em dia para Sim. sobreviver e ter uma qualidade de vida boa. Sim. Devia de haver mais empresas também, não é? Sim, Haver um núcleo empresarial, um por assim núcleo dizer. empresarial diferenciado. Nós temos muitas áreas empresariais que agora temos macros, temos retalho de automóveis, temos que tem empresas na área de distribuição e acho que a diversidade de empresas poderia ser muito maior. Com um polo como um universitário como nós temos, uh, o município tem que proporcionar oportunidades para as empresas para que isso fixarem e crescerem. E acho que isso passa muito pelo município. Não nos podemos deixar simplesmente arrastar pela oportunidade que é a universidade, que tem criado um hub tecnológico, mas o município tem que fazer mais por isso. Não, nós temos um hospital e deixamos arrastar o hospital porque temos um emprego garantido ali para a área da saúde. Não, eu não acredito que o município tem que sempre procurar
desenvolver o município e como capital o Algarve em si, porque acho que devemos ser pioneiros nestas experiências e na tentativa e erro, Uhum. porque temos que funcionar como uma capital. E por isso é que eu, acima de tudo, me candidato. Acho que Faro tem muitas outras áreas deficitárias que precisam de melhorar, mas este foi o meu grande motivo para me candidatar. Depois comecei a reunir e a falar com colegas que estão na lista e que têm outros motivos pelo qual se decidiram embarcar nesta experiência, seja enfermeiros como para tentar melhorar a área da saúde, seja arquitetos que acham que a parte das infraestruturas tem que ser alterada e pode ser melhor e deverá ser cuidada, que acho que é um grande problema em Faro. Basta sair à rua e ver-se logo que está negligenciada claramente a cidade. Sim. Ou seja, cada um com o seu motivo decidiu seguir este projeto e dar ideias novas e trazer uma nova energia para tentar mudar e melhorar o município. Pois era essa a segunda pergunta, basicamente, que é como é que formaste esta equipa que está contigo e se já fazias parte do Volt ou se foi depois de pensar em candidatar-te a presidente é que Sim. procuraste com quem é que Hum, devias de ir. Exato. Surgiu a ideia, comecei a criar interesse pela área política, muita pesquisa, conversar com colegas, com amigos. Acho que este bichinho de política começa assim, na discussão, a perceber o que é que se poderia melhorar, o que é que se pode fazer. E mesmo estas pessoas, nenhum de nós conhecia o Volt. Tínhamos ouvido falar, porque pronto, nas europeias era um partido que estava a crescer na Europa e Sim, acho que sim. é um partido que tem uma visão que nós gostamos, mas antes mesmo de chegar ao voto, a ideia surgiu de nós e de debate entre colegas, amigos, e começou a criar o bichinho. E esse bichinho levou a procurar fazer um programa que nós apresentámos ao voto e depois, em conjunto, construímos este programa de modo a chegar Ao produto final. ao produto final que temos aqui hoje e agora que apresentamos para estas autárquicas. Acho que depois, quando tivemos o programa, acima de tudo, procurámos partidos que não tinham representação aqui para nos apoiarem, claro, mas que também partidos que fossem ao encontro das nossas ideias. Claro. Existem muitos outros partidos que poderíamos ter contactado, não são assim tão extensos, mas poderia ter sido. Mas acho que o Volt se enquadra nas nossas ideias, por isso é que todos nós somos independentes. O Volt gostou das nossas ideias e apoiou-nos. E também tem sido um grande apoio, e apoia-nos, deu-nos formação, ajudou com novas ideias. Pois essa é a minha questão agora ia para aí, que é como é que uma pessoa que vem da economia, não é? Da gestão, de repente vê-se numa campanha, como é que tu geres isto, fazeres uma Não campanha, todo o é, processo, toda a máquina que está por trás, não é? não é fácil. Cada dia que passa vejo dificuldades novas que não, não esperava encontrar. Ou esperava, mas não tinha vivenciado esse desafio. Acho que os partidos pequenos, acima de tudo, não têm tanta visibilidade, existe uma grande dificuldade. Também existe uma grande dificuldade em mobilizar as pessoas. Acho que a política é visto como o lado negro da força, que é ninguém quer ir para a política. Porque tem uma conotação negativa, acho, e muito pelo histórico que nós temos dos políticos Sim, que passam em Portugal. Não haja bons políticos. Acho que há boas pessoas e bons trabalhadores e funcionários em todo o lado, mas que a conotação tem sido cada vez pior, na minha visão e na minha opinião e na opinião dos meus colegas, acredito que é geral, uh, e na dificuldade de encontrar pessoas a querer seguir isto, porque mesmo nós só nos estamos a candidatar à Câmara Municipal de Faro, não temos Assembleia, não temos as freguesias, mas mesmo para ter 12 pessoas, mesmo entre colegas e amigos e conhecidos, as pessoas não querem ser ligadas à política. Há muita gente que não o quer ser. exato. E acho que é por esta conotação negativa da política em Portugal Sim, e em geral que tem existido nos dias de hoje. Parece que todos os políticos são maus. Mas a grande dificuldade que nós temos, que eu tenho sentido, é depois no apoio. As pessoas estão revoltadas, dizem que se revoltam e no final do dia dizem que vão votar nos mesmos.
E eu sinto isto quando estou a falar com as pessoas na rua. E às vezes recebe-se a resposta: eu vou votar porque vou votar, simplesmente. E o que não me faz muito sentido, mas acontece. E as pessoas votam em quem quiserem, e isso é a democracia. Parte de nós conseguir convencer as pessoas que votem em nós, claro. Mas é uma mentalidade que, se calhar, eu não estava à espera de encontrar em tanta gente. Uhum. E tem sido uma discrepância aqui de pessoas e de entidades que não têm a mesma visão que eu de mudança. Se estamos revoltados com aquilo que está a acontecer há 50 anos, se os que estão há muito tempo não mudam, porque não dar oportunidades a outros? Às vezes pergunto-me que se nunca pensaram no trabalho das pessoas, que eu faria melhor que aquela pessoa. Tem um chefe que diz: se eu estivesse na posição dele, faria melhor que aquela pessoa. De certeza que há muita gente que pensa assim, e que às vezes falta só oportunidade, e na realidade o que nós procuramos aqui é uma oportunidade de mostrar que nós somos capazes de fazer melhor que aquelas pessoas que passaram, ou acreditamos. Eu acredito obviamente que sou capaz de fazer melhor, e acredito na minha equipa, e acredito que todos eles têm capacidades de fazer aquilo que é necessário para a Câmara Municipal de Faro e para o município de Faro e para as pessoas que são os farenses. Muito bem. Vamos entrar um bocadinho mais aqui no teu programa, e porque deu trabalho Assim, a produzi-lo. deu muito trabalho. Então é bom que falemos um pouco dele e do que é que vocês têm projetado. Se o povo farense agora votassem em vocês e fosses presidente, para começar, qual é que seria a primeira medida logo Ahm, a minha a primeira implementar? medida a implementar seria o cuidado com as infraestruturas. Nós temos um problema muito grande com as roturas. Recentemente, eu acho que o programa é uma coisa aberta e que tem que ser. ah, temos que trabalhar conforme as possibilidades que existem neste precisamente. Neste precisamente temos um financiamento aberto a 100%, por exemplo, para arranjar as infraestruturas relacionadas com a água, por exemplo, o saneamento, e Faro e o município de Faro recentemente estou, e na Avenida Carlos Gulbenkian tem muitas roturas de água, e o trabalho principal e inicial que nós iríamos fazer seria Nessa área? nessa área. No arranjo também dos passeios, das estradas. Acho que Faro tem que ter brilho acima de tudo, e as pessoas têm que gostar de andar na rua, e tal como eu gosto de andar numa rua limpa, numa rua tratada, numa rua em que consiga passar com o carrinho de bebê nos passeios, que uma cadeira de rodas consiga andar nos passeios, que as bicicletas consigam andar na ciclovia, porque as ciclovias estão sujas ou porque estão bloqueadas. Acho que esse brilho é o mínimo que o município deve conseguir fazer. Há muitos entraves. Eu estudei muito para estar aqui, para apresentar esta proposta. Política não é fácil. Eu acho que os processos não são céleres, honestamente. Uma coisa que nas empresas é muito. Tem processos, todas as empresas têm processos, Sim, fica assim leva o da seu tempo a auditoria, implementar as coisas, não é? e isso leva o seu tempo a implementar as coisas. Não estou a dizer que as coisas têm que demorar 10 anos, como algumas coisas demoraram em Faro e demoram na política. Acho que o que nós procuramos trazer é uma nova energia, uma nova motivação para ser as coisas mais céleres. Temos que ser rápidos, os tempos de hoje também exigem isso. Não queremos que seja do dia para hoje. Uma casa não aparece de um dia para hoje para amanhã. O prédio também não se constrói em 3 meses. Ninguém consegue prometer uma habitação em 3 meses. Mas que as coisas têm que ser mais céleres hoje em dia, e têm que ser mais rápidas, trabalhadas. E se não se consegue, tem-se que perceber também porquê. A Câmara tem que ser transparente. As pessoas não sabem porque é que um projeto demora 5 anos. Sim. E, e isso é crítico, porque as Não há pessoas, transparência, não é? não há transparência. Para onde é que está a ir o dinheiro do orçamento? O que é que se está a passar? Porque é que não está a avançar? E a informação é muito escassa, é muito difícil de achar a informação. Isso foi uma das outras grandes dificuldades que nós novos passamos por isto. Estes grandes partidos têm grandes experiências, e trabalhei muito. Encontrar um documento no site da Câmara Municipal de Faro é um trabalho. Não, é um trabalho. Encontra-se, e passo horas depois do meu trabalho normal, até de madrugada, a estudar isto e a procurar propostas e áreas para melhorar e como fazer. Durante meses trabalhei nisto. Agora, que deveria ser mais transparente, deveria ser. E as coisas deveriam ser mais simplificadas, honestamente. Acho que não é preciso tanta burocracia como antigamente, há 50 anos. Existem leis por alguma razão, existem regras por alguma razão, mas deveria ser mais célere nesse sentido. Muito bem, já que falaste no planeamento urbanístico
e também vou incluir também aqui um bocado de na a habitação. habitação, exato, vou incluir os dois. E diz-me quais são os grandes, no vosso programa, quais são os grandes planos que vocês têm preparados para estas duas áreas, não é? Sim, nós, o que eu tenho defendido é que a habitação tem que ser um plano misto. Não podemos dizer que vamos só fazer habitação a rendas apoiadas ou a custos controlados, apoiar cooperativas. Eu acho que tem que ser um trabalho nas diversas áreas, porque muitas vezes o município depende de financiamentos e de possibilidades. Quando aparece um financiamento, temos que aproveitar essas oportunidades. Se o PRR diz que temos 100 milhões para a construção de habitação, quem sou eu para dizer que só porque não gosto de habitação a custos controlados não o vou fazer? Eu só gosto de cooperativas, então só apoio cooperativas. Acho que as cooperativas também são uma grande oportunidade que se perdeu há muitos anos. Recentemente em 2023, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana abriu uma possibilidade de financiamento bonificado com as cooperativas e que acho que nenhuma cooperativa sabe. Só abriu em 23, existem dois projetos pilotos em Gaia e em Setúbal. Faro não aparece. A minha questão é porquê? Existe uma Cubital, Sim, pode-se comunicar e ir à procura. É verdade, as cooperativas, as pessoas têm que querer. Mas acho que, acima de tudo, sensibilizar as pessoas e ir à procura desses financiamentos e demonstrar que é uma oportunidade para que Faro tenha mais habitação, Faro cresça e que é uma maneira de eh, dar oportunidade às pessoas mais barato do que a aquisição de imóveis que hoje em dia é inumanamente possível. Pelo menos para as pessoas que são os forenses, acredito. Não totalidade, mas a maioria. Até porque a habitação tem-se vindo a verificar que as novas habitações não é para a classe média, acima de tudo, é para a classe acima da classe média, a classe rica. E a partir desse momento também deixa de haver um intermédio e deixa de haver classe média e passa a ser simplesmente a classe pobre. Porque se os médios já nem conseguem comprar habitação, porque a sim, única sim. habitação nova que aparece é para os ricos, somos todos pobres, na realidade. Mas pronto, estava a dizer que tem a ser misto. Então, o nosso objetivo, por exemplo, apostar nesta parte das cooperativas, como já verificamos, sempre que existir um apoio bonificado, uh, sensibilizar, apoio às rendas, como essencialmente temos uma parte, queremos reservar uma parte inclusive para trabalhadores essenciais, para fixar, Sim, sim, inclusive é importante. os médicos, os enfermeiros, os professores, na área da segurança, PSP e GNR, e tudo o que tenha que ser deslocado da área de habitação para Faro, porque temos que manter cá esses funcionários, tem que ser uma parte atrativa. Queremos também construir habitação social a custos controlados, que acho que é importante o parque habitacional público cresça. Nós temos 1% de parque habitacional público e a maioria da Europa está tudo acima de 10%. Isto também é uma maneira de controlar estas crises, e os preços das casas e das rendas, porque a Viena, por exemplo, acima de 50% das casas são habitação pública e quando conseguem Sim, controlar, estabilizar pelo menos, né? estabilizar a flutuação dos preços e das rendas. Agora temos a Viena, tem este processo há 100 anos. Nós somos claramente atrasados em muitas outras coisas, mas na habitação então somos claramente atrasados. Que é uma coisa que a mim é estupefacto porque temos bons exemplos na Europa e acho que é uma boa prática. Uh, Nós temos que, acima de tudo, não temos que inventar a roda, temos que saber copiar os bons exemplos. E para saber copiar também é preciso saber fazer e saber procurar, é preciso ter iniciativa. Sim. E às vezes acho que falta iniciativa a procurar, tem-se que criar uma coisa nova. Sim, basta Só que adaptar, não é? Basta basta ver se, adaptar. se corre bem, tentar Sim, adaptar à nossa exatamente. Adaptar à realidade. nossa realidade. Porque eu não tenho que ser um gênio e criar um programa aqui para alterar Faro na área tecnológica. Já existem empresas, já existem tecnologias que me podem ajudar nesse Claro. sentido. E metodologias que também podem-se trazer de fora para cá. Se calhar nós somos melhores noutras coisas. Nós, há muitos anos, o SNS era uma coisa boa, muito boa em comparação com a Europa. Acho que tem perdido muitas capacidades, mas fomos bastante
inovadores nesse sentido. E a SNS funcionava muito bem há 50 anos atrás. Mas hoje em dia também é uma coisa deficitária. Acho que a tomada de iniciativa é muito importante e não ter medo de arriscar também, porque agora só se fala em habitação com custos controlados e todos prometem habitação com custos controlados. Toda a gente promete 1000, 500, 1200. Fizeram 50 ou 60 ou 100, não interessa quantos é que fizeram. A habitação é um problema que já vem há muitos anos. Não vai aumentar o parque público, que vimos que é uma solução na Europa. Por isso temos que procurar outras soluções para além desta da habitação com os controlados. E agora, eu acho que isto política é muito de tendências também. É uma coisa que tenho vindo a notar, que é, se a população agora está a querer ouvir custos controlados, nós vamos falar todos de custos controlados. Se estamos a falar da educação, agora vamos todos falar de educação. E esquece que isto é um trabalho recorrente e que não deveria ser esquecido ao longo do ano. E que deveria ser um trabalho de proximidade, perceber qual é a necessidade das pessoas na rua. E acho que quando ganham, que é o que eu sinto, quando ganham, esta parte de perceber o que é que a população precisa fica um pouco aquém das nossas expectativas. E esquecem-se que e daqui a 4 anos a tendência há de ser outra. Acabou a habitação, fizeram-se a 1000 habitações a custos controlados e há de ser outro problema e eu vou prometer esse problema. Mas há outros problemas e isso tem que ser recorrente. Uma coisa que acho que é incrível, eu na minha empresa sou avaliado todos os anos, pela minha percepção. E um presidente é avaliado de 4 em 4 anos, honestamente. Isto é a grande realidade da política. Significa que em 4 em 4 anos é quando tem que realmente provar que o valor de ser presidente. Sim. Que é algo que eu quero mudar. Eu não quero ser um presidente de 4 em 4 anos. Eu quero ser um presidente todos os anos, todos os meses, próximo da população e ouvir e perceber o que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso fazer para melhorar o município e a vida dos farenses e das pessoas que querem vir morar para Faro. Muito bem, a nível habitacional acho que estamos aqui esclarecidos. Planeamento urbanístico, acho que ainda não disseste toda na tua plenitude qual é o teu projeto e qual é a tua ideia, visto que Faro neste momento está, como tu já próprio disseste, um pouco esquecido, não é? Não temos parques, não temos árvores, não temos passeios, não temos buracos nas estradas. Exato, em termos de planeamento urbanístico, eu acho que Faro falta muitos parques verdes. O centro, temos o Parque da Alameda, o Parque do Liceu. Faro está a crescer em direção a Santa Bárbara de Neche, a Estoi, a zona da Penha, e nós queremos criar um parque exatamente similar ao da Alameda, onde as famílias possam ir passear, levar as crianças. Na zona da Penha existe existe um terreno que foi cedido recentemente à Câmara, de cerca de 30 mil metros quadrados, e que pode ser aproveitado para um parque de lazer. Queremos aumentar o número de ciclovias na cidade. Acho que é um meio de deslocação que os farenses podem aproveitar. Faro e o Algarve não é como Lisboa, como o Porto, que são inclinações muito grandes. Sim, somos muito mais planos, não é? Muito mais plano. Acho que também é uma questão de sensibilização. A bicicleta é muito vista como uma coisa também má, porque anda na estrada, muitas vezes atrapalha o trânsito, mas acho que pode ser um meio de também reduzir essa afluência de trânsito e é de certeza. As trotinetes são piores. As trotinetes claramente são piores e em alguns sítios da Europa estão a ser mesmo proibidas. A França é um exemplo porque há muitos acidentes de trotinete e as trotinetes acabam por ser não têm segurança e depois estacionam em qualquer sítio. Claro. Acho que as bicicletas acima de tudo consegue-se com as bicicletas partilhadas, com um passo inclusive com as bicicletas que é o que nós queremos fazer, quando criando condições para que isso exista, de ciclovias, para se chegar a todo lado, como existe um parque próprio para as bicicletas, para se estacionar, não existe esta confusão das trotinetes e de deixar em qualquer lado e de acidentes na estrada como existe com as trotinetes. Mas é o que eu digo. Na Europa são exemplos bons que nós podemos tirar, temos que testar na nossa área de residência, que é o município de Faro, mas tem-se que fazer, e sem os fazermos, isto é tudo muito bonito. Eu prometo não, eu vou fazer acontecer, isso é certo. Muito bem. Então, também pegando nisso, os transportes públicos também querem fazer alguma coisa em relação a isso, não é? Sim, acho que os acessos à cidade são muito complicados. Têm que ser melhorados. Existem áreas em que pode ser
desenvolvimentos simples, alterar uns semáforos para uma rotunda, mas os acessos à cidade tem que ser um estudo que tem que ser aprofundado e leva tempo. Temos que criar novas, expandir vias, ter uma nova via de Sim, acesso, e acho que os transportes públicos devem ser melhorados no sentido de reduzir essa afluência de automóveis claro. antes mesmo de fazer qualquer alteração estrutural nas vias. Temos que aumentar, expandir ah, o próximo, ou seja, com que chega a Estoi, a Santa Bárbara de Nes, ter o passe, neste caso da terceira idade, tem um desconto de 20%, temos que aumentar esse desconto no passe da terceira idade Sim, para incentivar a utilização do passe, que seja um passe dentro de Faro que tenha a oportunidade, por exemplo, de alugar as bicicletas também, ou seja, um passe global nesse sentido, sim. acima de tudo, e queremos, um dos nossos grandes pontos é o transporte a pedido, que também é um grande exemplo na Europa e tem sido muito utilizado, já existe na França, nos Países Baixos, na Suécia, e que pode vir solucionar muitos dos grandes problemas, que é quantas vezes vai passar um autocarro ali, será que vai cheio, será que não vai cheio, porque um a pedido em pontos específicos, no centro de Estou, que vá para o Sim. hospital, que vá para a faculdade, que vá para o aeroporto, consegue-se fazer uma melhor gestão da necessidade dos transportes e, acima de tudo, chegar a mais gente e com maior regularidade do que aquilo que acontece num transporte, Convencional. sim, como o próximo ou como Sim. o Vamos que nós temos neste preciso momento. Acho que é, é, um- é outra coisa. Já existe na Europa, existe, testou-se, é uma boa solução e, novamente, não se consegue copiar aqui para Portugal. Eu acho que nós, enquanto capital do Algarve, temos que ser pioneiros nestas implementações, nestas metodologias novas, acima de tudo. Não estou a dizer que vai ser 100% fiável no início, é tudo um processo, temos que testar. Se calhar depois vamos ter que fazer ajustes nas áreas em que queremos posicionar o autocarro, onde é que será a zona de recolha, será em todas as escolas, se calhar não, será em algumas escolas, sim, mas temos que ir à procura e de realizar. E soluções já existem financiamentos, inclusive, para a área do transporte, na área de automóveis elétricos, podemos renovar a nossa frota nesse sentido. E os financiamentos têm que ser aproveitados para melhorar as nossas infraestruturas e os nossos ativos para poder servir melhor o povo farense e o município e o Algarve também, porque o Faro é a capital e tem que servir o Algarve como um todo. Num todo, sim, exatamente. Muito bem, eu gostava muito de falar contigo também na área da cultura, porque tem muito, Sim, tem muito a interessa, ver tem aqui. muito a ver connosco, com o que nós fazemos, obviamente. Por isso, sei que Faro, por acaso, é uma cidade que tem muita oferta cultural, lá está, ou tem tido mais oferta Uhum. cultural. Mas nós somos um exemplo de uma associação que procurava uma sede em Faro e não conseguiu, e daí ter que se mudar aqui para o nosso querido Bafo de Baco. Boa. Por isso, E estão a bem minha servidos, pergunta, na e estamos realidade. bem servidos, por Bem acaso ficámos servidos. muito bem servidos também, e daí não saímos já daqui tão facilmente. Mas pergunto, o que é que faz falta a Faro para sermos uma capital cultural? Eu acho que Faro tem realizado um bom trabalho. O município, neste caso, acho que Faro cresceu muito culturalmente, muito também através do trabalho das associações, e há uma coordenação aqui com o município. Eu acho que nessa área o município de Faro não tem pecado e acho que vê-se claramente um investimento superior, crescente, desde 2000 até 2025. Todos os anos tem vindo a haver um crescimento Sim, no sim. investimento da cultura e no apoio às associações. Tem aparecido mais associações, Sim, sim. inclusive. Acho que o município tem que incentivar o aparecimento das associações, mas há uma coisa que o município não pode ficar dependente: é de que a cultura seja só proporcionada pelas associações. A cultura e tudo o resto, estamos a falar, acho que as associações são um complemento àquilo que deveria ser o trabalho do município e o município tem que proporcionar as condições para que as associações consigam fazer o seu trabalho e proporcionar aos forenses as- tudo o que é cultura sem simplesmente depender das associações. Falou-me de uma sede, é uma coisa complicada, não consigo comprometer. Eu acho que todas as associações gostariam de ter uma sede em condições.
Acho que temos que trabalhar nesse sentido, de proporcionar espaços para que as associações trabalhem, a beca da cerveja, por exemplo, para que as associações se estabeleçam lá nesse sentido, procurar que apareçam mais associações e trabalhar, é um trabalho de proximidade, perceber como é que poderemos ajudar, criar mais eventos, porque todos os fins de semana pode ser realizado, dinamizar também certos bairros, porque Faro não é só a Baixa, não é só um jardim, acho que na área urbana é muito aquela questão da segurança, se ficar desertos, as pessoas começam a não Sentir mais inseguras, sim. a sentir-se mais inseguras nesse sentido, e acho que a proximidade com as associações pode beneficiar muito essa parte. Um fim de semana em que tenha vários eventos, mesmo que seja um grande do desporto, como aconteceu no Jardim em frente ao Fórum, mas no mesmo fim de semana uma pequena associação com um pequeno apoio consiga disponibilizar a área do bairro para fazer um evento social. Acho que é muito importante dar oportunidades a que se utilize o espaço público para a realização destes eventos, mesmo que pequenos, para que se comece a aparecer e a crescer nesse sentido. Eu acho que o investimento tem que continuar a crescer, aumentar e acho que temos que trazer mais artistas, criar mais artistas, ahm, e acho que temos que dar oportunidade a todos de crescerem. E se Faro crescer e trouxer empresas que se fixem a ter os transportes a funcionar corretamente para que as pessoas consigam deslocar das áreas suburbanas ou das freguesias para ir ver um espetáculo à noite, que hoje em dia é muito complicado, temos Sim. que ir de carro, ou se não consegue conduzir, não E consegue estradas fazer, perigosíssimas. não consegue, pois, não consegue fazer. Dar essas oportunidades também vai melhorar a oportunidade da cultura de crescer mais, ter mais adeptos, das pessoas frequentarem mais estes espaços e estes eventos, que é uma dificuldade em Faro e em qualquer área daqui do Algarve, honestamente, porque o Algarve é muito deficitário nessa área. Temos que continuar a investir e acho que a cultura é uma coisa que prende muitos forenses também a Faro, é a cultura. Uh, eu acho que Faro não pode ser só a cidade do turismo, é o capital do turismo, tem que ser uma capital e uma capital tem que ser uma capital de várias coisas, capital da saúde, do desporto, do lazer, e do lazer inclui cultura, festas, eventos, turismo, acho que tem que incluir esta parte toda e acho que as pessoas, quando temos mais turistas, temos mais funcionários, vão frequentar mais os espaços culturais e os eventos e com isso as associações vão crescer e vai surgir mais oportunidades de dar espaços às associações ou mais eventos, porque nem toda a gente tem essa possibilidade. Se querem ser associações desportivas, por exemplo, a ir a competições fora, que algumas inclusive têm dificuldades porque não conseguem Sim, financiar sim, sim. essa, esse, esse querer Sim. de mostrar que querem ir e ganhar medalhas por Portugal. Por isso, a cultura tem que ser desenvolvida num âmbito geral. Acho que depende de muitas áreas da cultura e nós temos de trabalhar para que todas as áreas se coordenem e que seja uma possibilidade para a cultura crescer em Faro. Mas no vosso programa vocês têm alguma infraestrutura planeada, algum espaço, algum centro onde se possa criar esses núcleos? Não, neste preciso momento não. Nós tivemos a pesquisar várias áreas, Uhum. muitos deles com algumas dificuldades e inclusive de volutas. Ah, e que nós, inclusive, verificámos que algumas delas o município já tentou procurar negociar com essas pessoas e é uma das grandes dificuldades é que esses espaços muitas vezes já são demasiado caros para se comprar e Sim, adquirir reabilitar. Sim, e reabilitar. Ah, temos, podemos procurar um novo espaço, não temos nenhum espaço especificamente neste preciso momento pensado. pensado. É o nosso objetivo, andamos à procura, não deixamos de cruzar os braços nesse sentido, mas a verdade é que existe uma grande dificuldade. Estávamos a discutir da habitação, a reabilitação dos imóveis devolutos, Sim. e isso era um dos nossos objetivos também. Mas quando há alguns Já há muitos imóveis, entraves, não é? há muitos entraves, há alguns imóveis que nós verificamos que são de 12 pessoas neste precisamente e está em litígio. E como é que tu consegues negociar com 12 pessoas ao mesmo tempo quando há um litígio entre as próprias pessoas? Isto é uma coisa que é difícil de se realizar e depois começam a perder preços avultados em que o município não consegue Sim. gastar, até porque o município de Faro não é o mais rico do Algarve e existem muitas outras áreas que se calhar devemos apostar e tentar procurar também melhorar. Mas é uma dificuldade e que nós temos procurado e pesquisado bastante com o intuito de haver um espaço cultural
como eu quero criar um parque tecnológico Sim, sim. internacional, eu quero criar um parque cultural Sim. internacional. Claro que eu quero fazer, mas que existe essa grande dificuldade de arranjar o espaço, o terreno, a infraestrutura existe em Faro e acho que existe em muitos outros sítios, mas Faro é crítico nessa área. Pois, e transportando essa área para o desporto, porque também é cultura, É não é? igual, Também já tens algumas infraestruturas em Faro, sim, mas estamos cadentes de várias, não muito, é? muito. É como eu disse, para mim, a capital do Algarve, Faro, tem que ser mais que a capital do turismo. Tem que ser a capital da saúde, com o hospital e a universidade. Tem que ser a capital do lazer, que é o turismo, e trazer uma qualidade de vida aos algarvios e aos farenses. E devemos apostar também no desporto. O Algarve já recebe muitas equipas de renome Sim, internacional, sim. tem um renome por ser uma área, o Algarve em si, não, neste caso não é só Faro, com um bom clima em que as pessoas gostam de vir cá recuperar, por isso é que os reformados vêm para cá. Temos o mar, temos a ria, temos a serra, ou seja, conseguimos aproveitar estas áreas todas para que seja também da área do desporto. E temos uma faculdade, uma universidade, também pode nos ajudar nesse sentido, ligar uma parte da saúde com a parte do desporto e da recuperação e da velhice, que por isso é que eu acredito, e nós acreditamos que Faro pode ser a capital destas três coisas. E no lazer está também o turismo, que nunca podemos descurar, que é uma grande parte da receita do Algarve e pelo qual o Algarve é reconhecido. E é uma coisa muito recente em Faro, não é? Que Faro sempre foi uma cidade de serviços, hoje em dia já não é tanto assim. Já não é tanto assim, e acho que essa alteração também se deve muito à parte cultural. Temos muitos espetáculos, ah, temos o Motar, temos o Farense que temos outra. Clubes desportivos que fazem eventos Sim, lá, como a Arena de Faro, que traz internacionais, sim. alguma coisa. Ah, mas eu acho que nós temos as infraestruturas, temos que criar mais infraestruturas e as infraestruturas que temos têm que ser melhor aproveitadas. Não podemos deixar como as piscinas municipais vão ser fechadas durante 2 anos, até nem sequer é pela questão do desporto em si, é pela população, porque, por exemplo, estas Sim. infraestruturas desportivas servem muito mais do que apenas as associações, servem uma população. E a população Sim, sim, são coisas. já não falando dos atletas federados que vão ficar sem espaço Exatamente. para treinar, não é? Ou seja, já as infraestruturas desportivas não estamos a falar só das associações, estamos a falar do dia a dia, dos jovens que querem utilizar, querem fazer desporto, dos idosos que querem ir fazer ah, nadar para A continuar a ter natação. uma qualidade de vida. Ah, também há associações que deixaram de ter capacidade de estar na piscina de Faro e têm que ir para outras áreas. Eu acho que a utilização das infraestruturas e a manutenção das infraestruturas que já temos é um ponto crítico, porque se nós não conseguimos gerir as infraestruturas que temos, queremos criar mais só para dar a visão de que estamos a querer crescer e a querer mais. Não, temos que conseguir gerir aquilo que temos e depois criar mais oportunidades, porque acho que o Faro está a crescer, cria-se agora na parte das cidades mais 3 campos de futebol. Outra coisa que digo é que se tem que dar oportunidades aos outros desportos também. Faro não é só Sim. o Farense. Falaste aí na Arena, que é um dos esportes que Exatamente. internacional e internacionalmente vão dando Sim, cartas, não é? eu inclusive falo muito na Arena porque eu, quando estava cá no secundário, treinei com o Walter Ok. Pestana durante 4 anos. Mas eu também gosto muito de futebol. Não, e temos várias áreas, não é só o karaté nem o kickboxing, não só, também, Exato. também temos outras áreas. Temos o skate também que está a crescer com Tá, o Allride exatamente. e acho que temos que apostar em todos os desportos nesse sentido. O O atletismo, atletismo muito forte também aqui. como tivemos o nosso campeão agora Sim. que ganhou o ouro. Ahm, Acho que todos os esportes têm que crescer e o Parque das Cidades, inclusive em conjunto com o Lolé, pode ser um grande polo desportivo nessa área em que devemos apostar. Mas Faro tem infraestruturas e tem espaços de lazer que podem ser utilizados de melhor maneira. A Penha poderia ter muito mais coisas com um skatepark e as piscinas e um campo de futebol. E a nossa estratégia é que tínhamos ali um campo de basquete, que tínhamos um campo de futsal, um campo de paddle, um jardim para que as pessoas possam ir passear. Eu acho que estas pequenas infraestruturas vão servindo o cidadão, o residente local e apoiando as associações a crescer e a ter mais oportunidades nessa área do desporto. E depois podemos pensar num polo internacional na área do desporto, utilizando aqui o Parque das Cidades, em conjunto com o Olé, por exemplo, para que sejamos uma referência a nível internacional e nacional, como aproveitando o estádio do Algarve, pode ser tendo
esse polo internacional do desporto ser muito mais aproveitado e com um reconhecimento muito maior para o Algarve e para Portugal, nesse sentido. E serias apologista, uma ideia aqui o proprietário do Bafo de Baco, o Major, usar ali aquela zona da Parque das Cidades também para parte habitacional, ou seja, criar casas ali para que as pessoas que no potencial novo hospital e já tens lá o estádio, já vais criar essas todas as infraestruturas, ter também habitação lá perto, Hum, Eu, para resolver um pouco assim as duas coisas, não é? eu acho Do problema da que habitacional a e. parte. Eu, eu, eu gostava que aquela parte fosse, por exemplo, um parque à volta, junto com este hospital, com estes postos esportivos, para que seja de lazer e que se realize lá eventos, que se realize feiras, por Ok. exemplo, nessa Então área. não, a O ideia parque, não é pôr habitação perto, não é? neste precisamente, não. Eu acho que as cidades têm que crescer com uma razão, com um sentido, Ok. e a grande dificuldade depois nos transportes e nas outras áreas é deixar criar aglomerados soltos. A urbanização tem que ter uma ideia do futuro de como vai crescer. Um movimento circular, vamos a crescer para fora, inicialmente, e não pôr prédios espalhados ao longo de Faro e de Lolé, Ok. porque depois vamos ter muito mais dificuldades de acessos, de transportes, como é que nós vamos levar. Verdade seja dita, aquela área tem que crescer devido ao hospital, os acessos têm que ser muito melhores e se a gente criar esta área desportiva, ainda mais acessos tem que ter. Mas acho que o município de Lolé e o município de Faro têm a oportunidade de crescer ainda mais na sua zona residencial normal antes de chegar ao Parque das Até lá. Cidades, nesse sentido. E não estou a dizer que um dia não chegue lá à cidade se crescer o suficiente para ter habitação lá. Acho que sim, mas Antes de disso chegar ainda à há muita Parque das coisa a Cidades, fazer, não é? há muita coisa a fazer. E acima de tudo, o Hospital Central do Algarve, na nossa pesquisa, ahm, não tem uma parte de faculdade de saúde e de medicina, por exemplo, para lá perto. E se calhar Ok. seria uma alternativa também criar primeiro um polo universitário ali com residências e aí, se calhar ao lado das residências, podemos começar a pensar em criar habitação ao lado dessas residências, porque antes disso acredito que ah, ter ali os estudos profissionais ao lado do hospital é uma prioridade Sim. na minha visão. Sim, mas aí até pode-se pensar noutro tipo de construção, não é? Sim, sim, Mais exatamente. acessível até, Mais acessível porque nesse não é para sentido. uma coisa, para uma Sim, família não é uma viver, família, são estudantes sim, que vão para. é A ideia é trabalhador, por assim residência. dizer, exato. A ideia é residência, não é Exato. habitacional. Eles residem, estão ao pé do hospital, saem, vão fazer os estágios, têm formação ali, têm a faculdade ali e depois, claro que nessa altura, quando chegar ao hospital, a ideia é ter transportes que sejam suficientemente eficazes para chegar a Faro ou a Lolé, no Claro. sentido que seja para usufruir do que é a cidade em si. Mas que a ideia de ter uma residência ao pé de onde eu trabalho, acho que é o ideal e o sonho de toda a gente, 5 minutos do trabalho, e acho que isso é de agrado a quem vai trabalhar no Hospital Central do Algarve, que esperemos que comece como prometido. Exatamente, e falando nisso, no grande papão do Hospital Central, para a saúde, o que é que achas que consegues, visto que tiveste aí bastante tempo em pesquisa? É uma Sim, coisa isto que é um não é trabalho. fácil também, é um tema que não é fácil Não é? porque não está nas mãos de um presidente de Câmara, não é? Não. Por isso, o que é que Ah, achas que vocês podem fazer, marcar a diferença? é- há uma coisa que nunca podemos descurar. Não é a nossa função, mas é a nossa função chatear e ir à procura de que as coisas aconteçam. Sim, Isso, a unidade de saúde familiar tipo C surgiu, existe essa oportunidade e nós temos que ir à procura de conseguir implementá-la em Faro e nós vamos atrás disso. Claro que existem outras soluções que temos que procurar porque isto não depende tudo de nós não conseguimos pôr profissionais, mas podemos dar recursos ao centro de saúde, melhorar a infraestrutura do centro de saúde, que isso recai sobre o município, por exemplo, do hospital não. Queremos criar um gabinete municipal de apoio à saúde e ter uma unidade móvel para chegar às freguesias, para sensibilizar, para dar apoio nutricionistas, psicólogos, que é essa área que vai tirar algum trabalho ao centro de saúde para que façam os serviços que nós não conseguimos fazer enquanto município. A parte do transporte, a pedido também vem melhorar muito essa parte, porque existe uma grande dificuldade das pessoas deslocarem-se de áreas das freguesias como Conceição e Astor e Santa Bárbara de Menezes para o hospital
e a pedido pode solucionar um grande problema que é chegar ao hospital e ao centro de saúde, seja às horas que for, né, nesse trabalho, mas passa muito por um trabalho de sensibilização e de apoio de proximidade e dar capacidades também às freguesias de trabalhar nesse sentido e não ser só recair sobre o município. Daí o nosso trabalho de sensibilização e de enfermagem que conseguimos fazer enquanto município. Mas o nosso trabalho também é conseguir pressionar para que as coisas aconteçam e a Unidade de Saúde Familiar iria ser uma grande solução nesse sentido. Uma boa ajuda, pelo menos, Sim, não é? sim, iria solucionar muitas coisas. Exatamente. Olha, eu queria falar também mais. Vamos continuar aqui, ainda temos já algum tempo para continuar aqui uma Boa. bela conversa que estamos a ter, mas hum, há uma coisa que tem marcado esta campanha e tu já falaste levemente sobre isso, que é um bocado da segurança, não é? Das pessoas Uhum. sentirem-se seguras, e tem marcado esta campanha aqui na Câmara de Faro que dá-se a sensação que Faro não é seguro e que precisamos de mais policiamento. O que é que achas disto ou o que é que achas que é preciso fazer algumas medidas, alterar alguma coisa para que as pessoas se sintam mais seguras Eu acho que a neste momento? segurança, existem números que indicam que a segurança em Faro não é um ponto crítico Não nesse é, não é o sentido. que as estatísticas mostram, e Não lá é o que as está, estatísticas mostram, mas mas sentes isso, não é? a sensação de insegurança também é uma coisa muito importante, porque Sim, quando saio à rua, mesmo que não exista um crime, é importante que eu me sinta confortável a andar na rua. Isso é a grande realidade. Por isso, tirar essa, se existe essa sensação e toda a gente fala, outra vez, novamente, eu acredito que é por fases, outra vez, fala-se na criminalidade no sim, sim, geral, na política, e toda a gente vai levar vai para. atrás, não é? Vai atrás nesse sentido. Mesmo podendo não ser o ponto mais crítico de Faro, toda a gente vai ter que falar na segurança nesse sentido. Mas acho que é importante que as pessoas consigam sair de casa ou estar em casa, inclusive, em segurança. E se sentem essa insegurança, nós, enquanto município, temos que trabalhar para dar essa segurança às pessoas. O alargar o âmbito das CCTVs em Faro acho que é muito importante. Claramente tem um resultado positivo. Também tem um resultado dissuador de realização Próprias práticas de- criminais, de- das ações criminais, sim. exatamente. Acho que também temos que ter um âmbito de proximidade, trabalhar com as associações, uh, efetuar mais serviços de rua em conjunto com a Polícia Municipal e a PSP e a GNR para haver um acompanhamento diário e de patrulhamento nas ruas. Podemos e temos também no nosso programa um apoio, um aumento de recursos, inclusive para as forças de segurança, seja da Polícia Municipal, a GNR ou a PSP, para que possam realizar de um modo mais eficiente e eficaz o seu serviço de patrulhamento, nesse sentido. E outra que nós queremos implementar é esta parte das associações, porque se um espaço é desabitado, proporciona estas ações criminais. E os espaços não podem ser abandonados. E achamos que a criação de associações de bairro. O Neighbor Watch, né? Sim, não que tenham uma necessidade de fazer Sim, vigilância sim, sim, no sim. espaço, mas que se crie atividades e as Para ver se atividades em si, movimentos, não e se há é? movimento, são dissuadores Claro, claro. destas ações criminais. E estas ações de proximidade entre as forças de segurança e estas associações podem dissuadir muitos dos acontecimentos Sim. e da sensação de insegurança que existe. Inclusive, se eu sei que tenho uma câmara de 10 em 10 minutos consegue passar a polícia, possivelmente não vou fazer, ninguém vai fazer ali Claro. nada, e eu tenho essa noção e sinto-me muito mais tranquilo Claro. Ou nessa se tiveres área. uma rua iluminada com várias pessoas a Exato, passar, é isso pronto, vais mesmo, sentir ou também. seja, a iluminação, o movimento, o Sim. acontecer, a CCTV é tudo ações que não são megalómanas e que são possíveis de ser realizadas e que diminuem e Essa percepção. dissuem e diminuem a possibilidade de realização de crimes, de acontecimentos de crimes, porque a sensação também diminui e dissuade estas ações precárias. Mas deixa-me perguntar-te, e respondeste um bocado isto logo no princípio, eh, que é, tu como jovem, apesar de estares em Lisboa, Sim, mas tens muitos amigos aqui em Faro, não tem. é? Tinhas esta ideia antes desta campanha começar? Não. Eu, dentro dos meus amigos, quero dizer, vamos ver, depende também com quem falo. Ok. Ah,
e depende das áreas onde se anda. Mas acho que agora eu tenho 32 anos, começo a entrar na fase em que a maioria dos meus amigos tem crianças e se calhar esses com que falo já sentem uma insegurança diferente Ok, de um jovem que não tem que é despreocupado e que não tem qualquer compromisso com, ok. com, com, com família ou com outras áreas. Mas acho que essa sensação de insegurança existe, fala-se bastante, ouve-se na rua, existem áreas que claramente são críticas e que têm que ser Analisadas, né? dinamizadas. eh, Há áreas que toda a gente evita, seja aqui, seja em Lisboa. Sim, isso em todas as Isso em cidades todas já as ser esses cidades problemas, existem claro. essas áreas, e aí todos nós sabemos, desde criança, que sabemos que devemos evitar certas áreas, mas dentro do meu grupo de amigos e conhecidos não se falava assim tanto de segurança até começarmos a procurar esta área. E existem muitas associações, inclusive de violência doméstica, por exemplo, coisas que nós vamos aprendendo que se calhar não estava no nosso âmbito e agora ah, começamos a descobrir que os números aumentam e continuam a aumentar, por exemplo, nessa área. É o que eu digo. Nós somos políticos, eu sou especializado em área financeira e procuro o máximo ter uma equipa que seja que me complemente, Multifacetada, né, né? multifacetada e que me complemente nesse sentido. E ao falar com pessoas vou descobrindo estas e sabendo quais são as áreas deficitárias do município e temos que depois ir ao encontro de procurar soluções para esses problemas. Mas fosse no meu dia a dia normal, se não me interessasse pela política, se calhar a segurança só se teria aparecido porque se fala a nível Sim, nacional, sim, sim. não a nível dos meus amigos ou dos meus conhecidos. Pois, porque eu sinto que, e a minha pergunta vem exatamente por isso, eu como forense sinto que existem outras coisas com mais prioridade do que essa, Sim, apesar de que possa, diria a minha pergunta, porque possa sim ser uma coisa que a população esteja a sentir e tenha que ser algo que tenha que ser feito, pois. mas eu acho que temos É, deficiências maiores é, do que essa, Nós que nunca no, que podemos no descurar da conceito far. segurança se as pessoas começam a se Claro, sentirem inseguras na cidade. claro. E, Principalmente as mulheres, né? eh, Isto vem de parte de mulheres, sim, é que eu comecei a sentir um bocado mais isso. mulheres, homens, acho que ninguém deveria se sentir inseguro nesse sentido em qualquer sítio. Claro que aconselhamos algumas áreas e alguns bairros a que não se ande na rua, mas, mas acho que é um trabalho que pode ser feito sem grandes investimentos, inicialmente, porque a iluminação, a sensibilização, o patrulhamento, criar atividades nos bairros, não tem um custo de criar uma habitação. E acho que o município tem muitos funcionários, devemos trabalhar em todas as áreas Sim, as nesse frentes. sentido, mas se me tivesse que perguntar, prefere não, acha que é mais prioritário gastar 1 milhão na habitação ou 1 milhão na segurança, se calhar não, de certeza que a habitação é Neste mais momento, crítico então, neste preciso momento, claro, ou na área da saúde, ou na área das infraestruturas, para melhorar as infraestruturas. 1 milhão de euros é preferível gastá-los nessas áreas do que nas CCTVs ou na segurança. É, isto é um grande desafio do município, qual o peso e a medida do que vou gastar e onde vou gastar, o que é prioritário e o que é que eu vou fazer primeiro. E as infraestruturas de FAR claramente são críticas e nesse sentido precisam de um trabalho adicional e é o primeiro trabalho que toda a gente acha que vai fazer e que todos se claro. apresentam nesse sentido. E depois é pensar o que é que eu posso fazer ao mesmo tempo que estou a fazer isto e quais os passos mais críticos para desenvolver FAR e fazer FAR crescer e o município e o Algarve em si. Eu, é o que eu digo, nós temos tantos problemas crónicos já no município que depois acaba-se por não falar tanto da visão do que é que a gente quer que Faro seja e o Algarve seja. Eu digo que quero o Faro como a capital da saúde, do lazer e do desporto, mas eu passo metade dos dias, isso, ok, gostava de que não fosse assim, de falar da habitação, da segurança e da saúde, e gostava de falar, não, eu gostava que tivesse um parque tecnológico internacional, trazer empresas, que depois criasse o polo desportivo na zona da Parque das Cidades, cria um polo da cultura, um parque da cultura na fábrica da cerveja ou na antiga Moeira, por exemplo, a fábrica de moagem. Isto é E a difícil. nível naval, tens alguma coisa também pensada? A RI é um grande um crown jewel a joia Exato, por isso daí a pergunta, não é? de, Porque de Faro e querem que, não, nós tínhamos de ter uma doca talvez ah, melhor, não sei.
nós não temos propriamente uma estrutura já a dizer que queremos cruzeiros na RIA, não queremos. Não nos queremos comprometer com um plano desta magnitude, até porque existem muitos estudos, existem muitas outras áreas que dependem da RIA, como as pescas e a aquicultura, por exemplo, mesmo os estudos da vida marinha, por exemplo, é uma coisa que pode-se aproveitar muito, seja na área da saúde, da investigação, que a faculdade já o faz, a universidade já o faz, e é uma grande força. A área do desporto, inclusive, na RIA temos uma grande RIA que pode ser aproveitada para isso, para canoagem, vela, paddle, não paddle de raquetes, mas paddle. Também se faz surf na praia de Faro, não tanto na parte da RIA, mas desportos aquáticos, e achamos que trazer um porto comercial com cruzeiros tem que ser um estudo muito megalómano, e não, para mim não será o futuro, porque está a estragar o ambiente Não da mencionava um porto assim como o Portimão, não mencionava um desses, mas talvez uma doca como a da Marina de Sim, Vila Moura, onde possamos pelo menos receber claramente é uma necessidade uns de veleiros, Faro. assim, Exato, mais. isso é uma necessidade de Faro. Claro, a reestruturação da zona ribeirinha, aquela parte até ao porto comercial, já tem projetos, demoram anos a avançar, e nós achamos que é um dos pontos que nós teremos que atacar nesse sentido. Acho que o porto que temos ali na Baixa de Faro já está saturado, é necessário um novo porto para trazer mais pessoas, ter mais barcos, mais hipóteses também destas áreas comerciais crescerem, e das áreas das pescas também atracarem os barcos e trazerem os barcos, os veleiros, por exemplo, e realizarem mais atividades na RIA que não digamos, estraguem no seu modo geral, perturbem o meio ambiente que é a RIA para isso, e esse é um dos nossos objetivos, dinamizar esse porto e a zona ribeirinha. É preciso um estudo ambiental novo, um estudo ambiental de Faro completamente desatualizado, e é um dos pontos que é o município que tem que ir atrás e tem que ser realizado, que já se promete há muito tempo em Faro, a renovação da zona ribeirinha. Achamos que pode ser começada por trás do teatro até à zona do parque, da zona do castelo, e das muralhas, mas depois tem que abranger a parte do porto, e tem que se realizar um estudo para verificar a viabilidade, para verificar o que é que se pode realizar, e acho que um porto recreativo, digamos assim, para barcos, veleiros, que não cruzeiros, seria um passo ideal nesse sentido. Sim, acho que eu estava a ver uma coisa boa assim. Sim, mas eu em 2021 vi por acaso um outro partido dizer que queria trazer cruzeiros, os cruzeiros traziam 7.000 pessoas aqui para Faro e outra coisa, e não é uma coisa que eu queira. Eu e a minha equipa queremos dinamizar a parte económica de Faro, e é assim, já temos um aeroporto que já poluiu o suficiente nesta área, mas a RIA é a nossa, já que tem que ser preservada e salvaguardada, e não podemos meter aqui um cruzeiro. Eu por acaso conheço alguns açorianos que estão sempre a reclamar dos cruzeiros que agora lá atracam, porque vêm lá, estragam, sujam e não consomem assim tanta coisa que compense, e depois passar 3 horas estão a sair e ir para outro sítio. Se calhar compensa o retalho, mas não, a população não sente esse crescimento e essa utilização de um cruzeiro. Não é o nosso objetivo nesse sentido. Sim, a nível de veleiros e essas coisas já é diferente, porque lá está, falaste também no desporto, e também temos excelentes atletas também, e se tivermos melhores condições, mais atletas, mais associações, e o aproveitamento, e mesmo a oportunidade para toda a população de realização desses eventos e de experiências, porque hoje em dia vivemos num mundo de experiências e toda a gente quer experimentar coisas. Claro. Quantas mais oportunidades tivermos, mais a população farense consegue usufruir disso, o que é o contrário de um cruzeiro. Os outros é que vêm tentar usufruir daqui da nossa cidade e do nosso distrito, que é o Algarve. Exatamente. Quando montaste a equipa, pensaste também exatamente nisto que estavas a dizer e disseste durante toda esta entrevista,
Ou seja, eu estou na parte financeira, estamos salvaguardados, porque eu estou aqui Sim, para, exatamente. para Que é tudo uma que vier. parte super importante que as pessoas descuram um bocadinho. Mas agora a cultura, preciso de alguém do meu lado que esteja aqui e que perceba disto. Sim. Foi assim que montaste a equipa e agora está tudo já. Sim, se eu tivesse que distribuir pelouros entre a minha equipa, eu sei a quem é que iria distribuir os pelouros dentro da Câmara. Temos uma pessoa que percebe de tecnologias de informação, por exemplo, para dinamizar a parte tecnológica de Faro. Temos um arquiteto para a parte urbanística, temos um enfermeiro que trata da parte da saúde, temos uma senhora que é professora, pode tratar da parte da educação. Isto, no mundo perfeito, eu tenho 9 pessoas para colocar, o que nunca aconteceu no município de Faro. No Limites tenho 6, mas dentro destes 6 consigo distribuir os pelouros de uma maneira diversificada. É o que eu acredito. Por exemplo, uma Assembleia Municipal deverá ser sempre ter diversas pessoas, diversas áreas, com diversas visões, para dar opiniões e abranger o máximo da população farense. Porque se eu gosto de futebol, há quem goste de skate, há quem goste de música pop, há quem goste de música de metal. E temos que ter visões diferentes, de áreas diferentes, para colmatar problemas de áreas dos cidadãos farenses e de Faro. Muito bem, e está pronto para todas as circunstâncias, não é? Eu, Tudo o que vier. eu só me candidatei porque me sinto pronto para isto. É a primeira vez que me candidato, mas acredito que tenho um bom currículo nisso. Trabalhei bastante, passei por áreas de empresas com renome, desafios significativos, e trabalhei para apresentar esta proposta, para estar aqui, para falar à frente de vocês, das pessoas, e mostrar que sou capaz de mudar esta visão e esta atitude que tem sido das políticas de 50 anos, que sou uma hipótese viável e fidedigna, porque poderia ser mais um, mas não é isso que sou. Eu trabalhei, continuo a trabalhar até hoje, saio do trabalho e trabalho para a política, e neste precisamente eu vesti o casaco do político. Antigamente, se calhar há 5 anos não tinha capacidade, e agora sei que tenho capacidade para o ser. E como eu, as pessoas que me acompanham têm capacidade para o ser também. E de liderar este município para ser a real capital do Algarve. E ficamos em boas mãos. Na eventualidade de não ganhares, como é que vai ser a vossa presença na Assembleia, se tiverem Na presença Assembleia, lá? nós não temos presença na Assembleia, Não ficam? que não temos candidatos na Assembleia. Pronto. Mas com as pessoas que tenho falado, com as associações que tenho falado, o nosso objetivo, na eventualidade não ganhamos, esperemos que ganhemos, vamos ganhar. Por isso é que eu disse na eventualidade, não é? É um trabalho de continuidade. Ok. E zelar pela palavra do que aquilo que eu digo, que é isto é um trabalho contínuo, isto é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, todos os meses, anualmente, e nunca descurar para ser de 4 em 4 anos. Quero manter o contacto com estas pessoas com que já falei, conhecer novas pessoas, continuar a contactar com a realidade do que é as associações, as outras entidades, os cidadãos farenses, porque isto é um trabalho de 4 anos. Se não ficar agora nesta fase, e para daqui a 4 anos estarmos prontos e termos mais conhecimento das Daí a minha pessoas. pergunta, porque se não ficar na Assembleia, lá está, como não tens. Não Sim, meteste e acima de tudo lista. é também pressionar inclusive os outros a fazerem aquilo que prometeram. Eu acho que eu quero estes 2 trabalhos. Há uma coisa que temos que compreender: eu já o estou a fazer, e a minha equipa faz também, nós trabalhamos. Eu saí do trabalho para vir para aqui. Sim, sim. Trabalhei durante o fim de semana para o trabalho, porque estou numa fase difícil do trabalho, inclusive, e depois durante o fim de semana também fui entregar flyers. Eu não somos políticos a tempo inteiro, como alguns não são, e conseguem deixar de trabalhar para vir estar aqui. E o trabalho que vamos realizar ao longo destes 4 anos é, nos fins de semana que tivermos disponibilidade, ao fim do dia, quando conseguirmos ter disponibilidade, é acompanhar as pessoas e as associações nesse sentido. Não será um trabalho, como estamos a ter um esforço agora, todos os dias, de ir falar com alguém diferente, mas todos os fins de semana tentar ir a uma associação diferente, tentar falar com pessoas diferentes, cidadãos, a ver se os políticos estão a realizar aquilo que prometeram, se não for eu o vencedor nesse sentido. Na eventualidade. Na eventualidade, estamos a falar numa eventualidade, porque queremos uma ação de proximidade acima de tudo, e ter uma voz ativa e procurar que as coisas aconteçam e se realizem. E mostrar essa diferença, não é? Sim, e assim eu acho que nós
já estamos a mostrar a diferença ao candidatarmos e estar aqui Sim, a trabalhar para isso. Mas é mostrar que não é só um ano, não é só agora. sim, era isso que eu queria dizer, exato, mostrar essa diferença, mostrar que realmente Sim, que querem, eu não passou isto pela não é só cabeça. campanha, não é? Não é só campanha, não disse assim, agora vou fazer campanha a tentar ganhar isto. Não, isto podemos ter começado este ano, poderíamos ter começado daqui a 4 anos, mas a estratégia vai ser a longo prazo sempre. É porque, tal como o município tem que ter uma visão a longo prazo, nós, eu e a minha equipa e todos que me acompanharem, e que espero que daqui a 4 anos sejamos muito mais e estejamos na Assembleia e nas freguesias, com este trabalho de 4 anos, consigamos chegar a muito mais pessoas e que as pessoas nos acompanhem e que daqui a 4 anos sejamos um de gente a circular por Faro. Então quer dizer que o objetivo final é ser presidente da Câmara agora em 2025 e depois novamente Claro, daqui a 4 anos daqui a 4 voltar anos a ser. para continuar o projeto, não é? Sim, acho que. Porque isto é uma coisa que não se consegue só fazer em 4 anos. Sim, Esta ideia. vamos a ver, 4 em 4 é o que estávamos a referir. Um projeto na Câmara não é célere, não é rápido. Ahm, Há coisas que podem ser feitas no imediato e eu acredito que essas coisas têm que ser feitas no imediato, mas um projeto de uma cidade não se concretiza em 4 anos. Ah, Temos que mostrar é de trabalho e que estamos à procura de que se faça em 8, em 12, que é o máximo que nós conseguimos fazer. Não podemos dizer durante 3 anos agora fui candidato, ganhei, durante 3 anos não vou fazer nada e no quarto ano vou fazer obras, vou arranjar estradas, vou arranjar financiamentos, vou arranjar uma escola porque é o quarto ano de mandato e depois vou ser eleito outra vez porque fica na cabeça das pessoas, na realidade é este último ano que se passou. E acontece muito isso, não se deixa enganar e eu não me deixo enganar que isso acontece muito. Por isso é que se vê muitas obras nestas alturas, porque isto acontece e as pessoas que se calhar não seguem tantas notícias, não seguem um podcast, não seguem os outros partidos para ver as hipóteses que têm, Claro. o que fica é as obras que estão a acontecer no momento. E isto é a grande realidade e a grande dificuldade que nós temos sentido. Quem é o Volt? O Volt é um novo partido que traz novas pessoas, novas ideias e uma iniciativa nova e uma nova energia para o município de Faro. E a experiência? A experiência, eu tenho experiência de trabalho, os meus colegas na equipa têm experiência de trabalho e eu sei que tenho capacidade para fazer melhor do que as pessoas que aqui estão e que se estão a candidatar, por isso é que estou a concorrer contra eles. Mas as pessoas só vivem um momento muitas vezes e às vezes nem preferem o futebol à política e isso é uma grande dificuldade que nós temos sentido em futebol e outras atividades de lazer que seja mais interessante do que a política, mas a verdade é que nós só progredimos se os políticos forem escolhidos corretamente e quem estiver lá ajudar nesse sentido de crescimento. E por isso é que devemos importar, nem que seja um pouco, a perceber na altura das eleições, pelo menos, tirar um pouco de tempo para perceber quem são as hipóteses, todas as hipóteses. E não simplesmente ouvir os 4 partidos principais ou os 5 partidos mais conhecidos e seguir para votar o mesmo, ou votar todos os mesmos, porque como eu sou vermelho, eu voto vermelho, ou sou laranja, eu voto laranja. Isto não é um clube de futebol, isto impacta a vida das pessoas e temos que perceber que também impacta a nossa. Eu posso ser do Farense, se o Farense ganhar fico mais contente, se perder fico mais triste, mas no final do dia não me dá mais dinheiro, não me dá mais oportunidades e não me melhora a estrada ou as ruas. E não são votações a nível nacional, são votações a nível local, não é? Sim, temos que pensar também. Isso é outra, é a nossa cidade. Sim. Nós temos a votar para que o sítio onde eu moro e quero continuar a morar cresça e seja melhor. A nível nacional ou internacional, como as europeias, é mais discutível, também é importante, é muito importante, mas neste precisamente é local. Estou a lutar pela minha cidade e as pessoas têm que lutar pela sua cidade e votar em quem realmente pode e quer mudar a sua cidade. E isso às vezes descura um pouco. E mesmo os meios de comunicação maiores também acho que descuram um pouco dizer que o nível de seleção é aqueles que já têm a representação. Como é que um candidato que claramente é válido
chega a tantas pessoas, os meios de comunicação são claramente enviesados. Dizemos, somos independentes nas perguntas que fazemos e temos um método de seleção independente. Não, não tem um método de seleção independente. Selecionam só os grandes, não são claramente independentes. Podem ser independentes nas perguntas que fazem depois para todos. Isso não está em causa. Mas claramente a independência não existe quando quando não se contacta toda a gente para dar a mesma oportunidade a todos. Por isso é uma outra grande dificuldade e uma outra luta que claramente noto quando entrei na política, porque temos que ir atrás e a correr atrás não é como os grandes que já têm tudo dado de chapa 5. Olha, tens aqui estes debates, vais a isto, tens estes podcasts, vais a estes, e não tens que fazer nada, porque chamam-te. Nós não, nós vamos à procura muitas vezes de ser chamados. Nós é que vos chamamos. É verdade, porque é aqui escrito que fomos chamados. Nós chamamos, não tiveram que vir à nossa procura. Sim, mas tentamos chegar ao máximo possível de hipóteses, Claro, e mandamos e-mails. Há oportunidades que vão surgindo que nós nem estávamos à espera, como aqui. Sim. E que ainda bem que acontecem e que é mais uma oportunidade de darmos a conhecer, mas é uma grande dificuldade dos partidos que acho que se estão tão cansados do que existe uma questão de revolta, deveriam procurar novas oportunidades e os meios de comunicação deveriam dar essas soluções. Sim. Essas soluções para a população. E acho que é uma área deficitária nacional e a nível internacional, acho que é. Não temos uma TV regional também. Sim, também. Mas são outros 500, estamos a aproximar-nos do fim. Não vamos poder falar desde ter uma TV regional. Pois, ter uma regional, mas acho que também há muitas. Falei com uma colega da Antena 1 que há muita dificuldade em manter os meios de comunicação aqui e de crescer os meios de comunicação aqui no Algarve. Muitas vezes os que estão em Lisboa acham que o Algarve é tudo perto umas coisas das outras e não precisam de tantas pessoas para cobrir tanta área, e isso é uma falácia, porque realmente, claramente nota-se que aqui o Algarve foi esquecido pelo resto do país. De Lisboa para baixo não existe mais nada e o Algarve existe, e nós temos que fazer com que exista e procurar mostrar que nós também somos e estamos aqui. E essa colega, por acaso, da comunicação estava a falar essa dificuldade de arranjar trabalho aqui, por acaso conseguiu, e ainda bem que conseguiu, mas que teve bastante dificuldade, foi uma luta, e como colegas como ela que queriam estar aqui não conseguem, e como eu quero estar aqui e ter oportunidades diferentes, eu quero proporcionar essa oportunidade a quem, quando for presidente e quando chegar lá, espero criar essa oportunidade. Muito bem, acho que chegámos aqui à parte final com uma boa frase e com uma boa... De qualquer forma, peço-te para dizer as alegações finais aqui para esta Câmara, ou seja, se esqueci-me de dizer alguma coisa ou se tens alguma mensagem concreta, curta, não é? Por assim dizer, não, sim. para os nossos farenses. É isso. Aos farenses peço que votem acima de tudo, não se esqueça, é um direito, mas também é um dever, e devemos procurar votar em quem realmente quer mudar e melhorar a cidade e as condições para os farenses. E esse voto sou eu. Porque lembrem-se, se estão revoltados, não existe revolta sem voto. Por isso, votem em volta. Muito bem. Então, peço mais uma coisa, Pedro, que é que vais para esta Câmara e vamos fazer assim um adeus, que é para nos despedirmos lá da malta que está em casa. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.